Fala galera, tá começando mais um Pod Vida, o podcast que tem o objetivo de gerar vida através de outras vidas. E a vida que tá com a gente hoje é do Denilson Lopes. É isso aí. Ele errou, Danilo, falou Danilo, vacilo. Aqui, o Denilson, ele é pastor, escritor, membro da Ordem de Pastores Batista do Brasil, teólogo, pós-graduado em Teologia do Novo Testamento, graduando, né, em História do Cristianismo e do Pensamento Cristão pelo Seminário do Batista do Sul, em Capelania e Aconselhamento Pastoral pela Faculdade Batista do Paraná. Escritor de 2 grandes livros, vai te contar hoje a história pra gente aqui, a história dele. Maneiro. E seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado pela tua presença aqui, pastor. Obrigado, que vai ser um prazer bater um papo, trocar uma ideia, né? Muito ouvir bom. Um pouquinho da história do pastor. E você aí que está assistindo a gente pelo Pod Vida, não esqueça de compartilhar esse vídeo para abençoar pessoas. Tem muita história boa aqui a partir do pastor Denilson para abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa. Assista o Pod Vida em casa, com família, com aquela pipoquinha, né? Uma pizzazinha, alguma coisa de boa. E essa é a melhor forma de contribuição. A gente não pede contribuição nenhuma para vocês, a não ser isso. Compartilhar, enviar, mandar para pessoas, seguir o nosso canal, dar um joinha lá, porque tudo isso faz o nosso vídeo ter mais alcance, né? Então você não pode deixar de fazer isso por nós, que é uma grande ajuda que você vai estar fazendo. Então tudo que você movimenta aí em amor, compartilhando, seguindo, dando joinha, não é por vaidade nossa, é porque ele alcança e o engajamento vai para mais pessoas. Então ajuda a gente a ajudar vocês também. Então, pastor, tá contigo. Se apresenta um pouco pra galera saber, né, assim, a sua essência. Eu mesmo falo por mim já de te conhecer, que dá pra ver Jesus em você, dá pra ver o amor que você tem pela obra, pelo reino. Obrigado. E é muito bom isso, é muito bom. A gente precisa de pessoas assim. Acho que o nosso tempo hoje é precisar de mais Denilsons, né? Então que essas pessoas sejam mergulhadas nesse teu amor. Primeiramente eu quero agradecer aí pelo convite, muito obrigado pela proposta também, gerar vida na vida do outro. Eu quero já mandar um abraço para os meus irmãos da Primeira Igreja Batista em Vila Rosalia, pastor Alfredo, nosso pastor presidente. Onde que fica? Fica em São João de Meriti. PIB de Vila Rosalia fica lá em São João de Meriti. Boa. Um abraço para os irmãos lá da PIB VR, mandar um abraço também, já mandei para o meu pastor Alfredo, pastor Davi Freitas, uma pessoa que me abençoa muito. Mandar um abraço também para os pastores da seccional meritiense, hoje o nosso presidente lá é o pastor Cristiano. Deus abençoe cada um de vocês. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Confesso que eu fiquei preocupado, né, quando me convidaram. Eu falei assim, quando me perguntam sobre quais são os meus planos, na verdade eu não tenho muitos planos. A vida vai acontecendo e o que eu tento é viver os propósitos de Deus para minha vida. E é uma coisa que não estava nos meus planos, estar aqui. Eu fiquei muito nervoso quando ele falou, o Léo falou assim, vai lá. Eu falei, caramba, vou morrer do coração, se eu chegar vivo, tá bom. Eu cheguei vivo, tomei um cafezinho. Lá na igreja você é pastor presidente lá, pastor titular? Pastor presidente é o pastor Alfredo. Eu atuo juntamente com minha esposa na área de educação. A gente lidera o Ministério de Educação. Minha esposa é pedagoga. Boa. Ela faz pós-graduação na área de ali, educação cristã. E a gente trabalha em 2 eixos, na verdade. Ela tenta transformar a área de educação por similaridade a uma escola mesmo, aquele processo de educação, escolarização, legal. Só que no viés de cristianismo. E eu trabalho mais na área teológica, ali, mais no escolha de conteúdo, material. Pô, legal. Combinado assim, bem perfeito, né? Vocês dois, né? Que igreja, maneiro. Trabalha em casa juntos. Vocês que fazem o próprio material lá da igreja? Não. A gente usa o material da própria Convenção Batista, que é Palavra e Vida. Você só direciona, então? A gente vai direcionando, estabelecendo, porque a gente utiliza as lições. No entanto, entre as lições, a gente convida, às vezes, o autor para bater um papo, vai criando que legal, ferramentas, né, para estimular o público a estudar a palavra. Bem organizado, né? Tu acha que essa é uma deficiência nossa, como cristão? A área de ensino. Assim, e até o estudo mesmo, assim, a gente é um povo que professa a fé, mas é que estuda pouco sobre sua fé. Como é que você vê isso, assim, no Brasil, sobre nós mesmos, né? Entendi.
Então, Quanto a gente não estuda sobre... Quando a gente fala sobre educação cristã, né, eu falo que a principal característica é você ter um coração ensinável. Apesar de você estudar, você estuda, daqui a pouco você entra numa pós-graduação. Quando você entra na pós, tu não sabe nada. Entende? Você olha, caramba, eu tive essa pós-graduação, até a gente concluiu com o professor Lucas Gesta. Homem de Deus. Conhecemos. Foi lá da nossa igreja lá. Excelente, excelente. E ele é um dos professores. Aí quando você vê o cara falando, tu fala assim, que eu não sei nada, né? Tem que começar do zero, bota literatura, artigo que tu nunca leu. E isso eu acredito que deveria, né, ser o sentimento de todos, porque quando você começa a ler a Bíblia e você finda o conhecimento a partir daquilo que você concluiu, então é um grande risco. É isso que eu acho que é o risco. Você acha que falta mais incentivo nas bases da construção? Tipo assim, a educação, assim, o que a gente conversa muito lá na igreja. Por exemplo, se você pegar uma nação pós-guerra, elas fizeram o quê? Pós-guerra ou grandes tragédias, investiram em educação de base, né? Então, acredito que o ensino para as crianças, adolescentes e ali o ensino infanto-juvenil é determinante para a saúde de uma igreja. Legal. Eu acho que isso é determinante, você investir pesado na educação dessa garotada, até mesmo porque a minha adolescência, nossa, é totalmente diferente de hoje. Eu sou a primeira vez, né? Eu tenho um filho de 16 anos. Então, eu sou pai de um adolescente que vive uma geração totalmente diferente da minha. Por exemplo, eu jogava bola na escola, o meio-dia era quando a trave, né? Ficava assim, a sombra, dava meio-dia, que nem relógio a gente tinha tanto, futebol quebrava, arrebentava, então não podia nem com o relógio. Então, assim, corria para casa. Hoje não, celular você tem uma infinidade de entretenimento, ofertas boas e ruins. Agora, o corpo corruptível, nosso corpo, né, ele vai tendenciar para onde? Então, é uma luta, né? Por isso que o apóstolo Paulo fala, não conformeis com este mundo. Então, o formato que a gente tem que ter é o do evangelho. E agora a grande questão é o formato genuíno, como a gente conversou antes daqui do podcast. É o Cristo que nos apaixona, ele desconstrói a natureza humana. É o que te ensina a ser o menor, é o que te ensina a ser o último, não o primeiro, é o que constrói relações não baseadas em interesses, mas em quem você se torna. Eu costumo falar até no livro aqui, que depois eu vou apresentar, que o Evangelho não tem a proposta de nos tornar melhores do que o outro, mas nos transformar melhores do que somos a cada dia. E isso é só quando a gente olha para Cristo. Por isso que eu repito, né? Acho que a qualidade de um líder... Me perguntaram na igreja sobre discipulado, sobre a pessoal que sai da classe de novos convertidos, que se tem que dar continuidade. A minha resposta é sim. Desde o pastor a um líder de ministério, todos nós somos discípulos de Cristo e precisamos ter boas referências, pessoas que nos ensinam, né? Ter uma vida não para, né? O discipulado é contínuo, né? Não para. Maneiro. Você tem visto muitas igrejas falhando nessa área do ensino, assim, do estudo? Questão de EBD, de escola bíblica dominical. Como é que você vê outras igrejas, assim, com relação ao estudo? E é onde a gente está pecando também, né? Como atrativo, entre aspas, né? Eu vou tentar concentrar... De onde a gente está errando. Eu vou tentar concentrar o olhar na minha realidade de comunidade cristã, tá bom? Certo. Isso. Certo. Sim. Principalmente batistas, isso. Né? Que é na minha comunidade, por exemplo, minha igreja batista, em Vila Rosalie, nós, eu e minha esposa, a gente trabalhava com classe de novos convertidos. Só que você, quando trabalha com a classe de novos convertidos, você tem uma pluralidade. Tem pessoas que já frequentavam a igreja, pelo próprio YouTube, tem um conhecimento do evangelho. Religião. Exatamente. Quando chegava aquele pessoal, a nossa preocupação era fazer um acolhimento, que foi até a proposta do nosso pastor-presidente, a acolher essa galera. Então, todos os nossos projetos foi justamente para não cometer essa falha nos primeiros passos, na educação do novo crente, e ainda assim, não somente promover conteúdo. Uma reunião que eu fiz, eu falei, eu não me importo se você, de 10 lições, cumpriu exatamente o cronograma das 10 lições. Porque quando eu chegar no grande dia do Senhor, eu não vou ser cobrado, olha, o professor tal não conseguiu cumprir o cronograma, o outro faltou ali porque, eu sei, foi no médico ou não foi, passear, não importa. Eu não vou ser cobrado pelos cronogramas, vou ser cobrado se eu gerei vida na vida do outro, como é a proposta de vocês aqui. Sim.
Isso é você cobrado. Então, é muito mais do que promover conteúdo, é gerar vida. A pessoa tem que olhar para você e a partir desse relacionamento real e genuíno em Cristo, ela tem uma construção de um verdadeiro evangelho. Aí sim, onde eu ia dizer a frase, é não se tornar pessoas melhores do que os outros. Por exemplo, você pode ter um currículo invejável, mas quando você olha para o evangelho, o currículo invejável é um Cristo, né? Um rei que se fez servo e se submeteu a uma postura de escravo, né? De servo, secando os pés, né? Lavando os pés e secando os seus discípulos. Então, assim, quando você fala de sistema de educação, quando você introduz isso no ambiente eclesiástico, muda tudo. Muda totalmente o vetor, que é, ao invés de você crescer, diminuir. A minha última fala com relação a isso, me perguntaram uma vez sobre na área de educação. O que eu penso? Eu falo que quanto mais você estuda a palavra, entra no seminário, muito comum, né? Você entra no seminário, as pessoas falam assim, vai se afastar de Deus, vai entrar, né? Porque entra realmente muitas perguntas sem respostas. Eu falo, quanto mais você estuda, quanto mais você mergulha nos livros, quanto mais você lê a Bíblia, na verdade você não se afasta de Deus, você se apaixona por Ele. Você diminui. Como eu falei, você vai tendo contato com pessoas que vão desconstruindo você fala assim, meu Deus, eu não sei absolutamente nada. E você vai se aproximando de Cristo, você vai diminuindo. Eu acho que é o caminho totalmente inverso, entende? Maneiro. É isso aí. Eu acho que há uma expulsão de nós mesmos quando o Cristo entra. Né? Quando o Cristo entra, há uma expulsão da nossa consciência, do que a gente pensa, como a gente pensa, o que a gente acha. Porque foi o que você falou, eu acredito muito nisso. Quem valida a nossa fé é o outro. O outro valida a nossa fé. O outro que está do nosso lado, que come o pão com a gente, que constrói o caminho junto com a gente. Sim. Então não é só literatura, é atitude, né? Foi bem a sua fala, né? Tipo, tem uma frase do pastor... O novo convertido vai estar olhando a sua atitude. Exatamente. Também. Ele vai estar vendo a construção do Jesus em você, do Evangelho em você. Poxa, Felipe... E entrou e vai sair, né? Tipo, não tem como. Tem o pastor Renan Dias Lopes, diz uma frase que foi muito no meu coração, que guardar, né? Ensinando a guardar é quando você transforma todo o conhecimento que você tem em prática na sua vida. Essa síntese dele foi absurda, né? Veio direto ao meu coração. Acho que resume maneira, nosso diálogo, né? Na psicologia a gente diz como acomodar. Você consegue acomodar aquele ensino a ponto que ele naturalmente saia. Ele está lá dentro, ele é seu. Tremendo. Você acomodou ele de uma forma que faz parte. Né? E ele naturalmente, em qualquer situação que te colocar à prova, te bater numa face, você automaticamente está acomodado a dar a outro. Aquilo não vai ser um fruto de um pensamento, de uma dificuldade você fazer. Não, você realmente vai virar fácil, porque é teu, sabe? Te expulsou, Jesus te expulsou você mesmo de você e está nele. Tremendo. Cristo em nós, né? Então, isso é bom. Que eu posso acomodar, então, esse evangelho dentro de mim, né? A ponto de as pessoas não me ver. Já está perfeitamente, né? Muito bom. Dá para ver pela vida. Dá para ver, né? E pelos livros. E aí, vamos falar de um livro? Vamos falar de um livro, então, para a gente começar a tua história. Pelo vermelho? Pelo vermelho? Vamos lá, então. Vamos lá. Nos trilhos da fé, Sim. O caminho para o extraordinário de Deus. Né? Como começa essa história aqui? Esse foi o primeiro livro? Foi o primeiro. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro livro. A grande questão é qual é o extraordinário de Deus. Porque quando as pessoas olham a minha história e vão conhecer um pouco pelo podcast... eu era a gente estava batendo papo ali nos bastidores. Como é que começa, né? O teu caminho no Evangelho. E aí, como isso, é que você... eu basicamente dentro da Igreja Batista fui músico, né? Tocando guitarra. Tocando guitarra e cobre ali um pouco do teclado e vai vivendo a vida ali normal, como qualquer cara trabalhando, acordando cedo, cuidando da família, levando o filho para a escola. Inclusive eu levava meu filho para a escola, ele tinha 4, 5 anos. Aí a pé, então a gente ia fazendo as nossas aventuras, tinham lançado o Jurassic Park, então era dinossauro que a gente tinha que fugir, pterodátilo, cada dia era um dinossauro novo, cada nome mais complicado que outro, que a gente tem até dificuldade de falar. E a gente ia naquelas aventuras, eu e meu filho, uma vida normal, domingo para a igreja, vida como de outro qualquer, feliz e tranquilo, e até que um dia eu recebi uma ligação da minha mãe, em que meu pai tinha feito um exame, e naquele exame, pelo nível do marcador tumoral, você já tem
pressuposição do que se trata, né? Do agravamento da doença, Então, assim, quando eu peguei aquilo, meu mundo desabou, porque eu havia me mudado recentemente e meu pai foi o cara que estava me ajudando lá na mudança, amigo, né? Ele coroa, carregando peso e eu já morto, né? Ele, vambora, Denilson. Eu falo, pai, você é jovem, eu falando pra ele, né? Aí aquilo foi um baque pra mim. E ali em diante eu tenho um irmão e a gente começou uma rotina de vai pro hospital, vai pra uma outra unidade. Não vou citar o nome das unidades, até porque umas teve experiências boas e outras ruins, tá? O objetivo aqui não é esse. E a gente correndo atrás do tratamento do meu pai, até que ele conseguiu entrar no hospital, foi fazer uma cirurgia delicada, né? Ele já estava bem, o câncer já tinha bem agravado. E eu me vi numa rotina de festas, numa rotina de hospital. E esse é o grande cuidado que a gente tem que ter, né? Quando a gente fia a nossa felicidade às circunstâncias. Entendeu? A minha felicidade, ela não é escrava do que eu vivo. E o livro Nos Trilhos da Fé tenta dialogar isso. E logo em seguida toca o meu telefone. Cara, toca meu telefone, alô, uma médica, doutora Cristiane, essa eu faço questão, doutor Fernando e doutor Rebelato. Um grande abraço, assim, homens, mulheres, assim, que foram instrumentos de Deus na minha vida. E ela me liga. Aquele atendimento humanizado, uma pessoa sensacional, extraordinária. Eu e minha esposa gostamos muito dela. E ela ligou, Denilson, vem pra cá agora, pro hospital. Eu olhei pro meu pai e falei, pai, ó, vou ter que sair agora. Aí ele virou pra mim e falou assim, filho, eu te amo. Aí, poxa, eu falei, pô, também, pai, te amo. E virei as costas e fui. Mal sabia eu que era a última vez que eu viria meu pai. Por quê? Porque quando eu cheguei no outro hospital, a médica me perguntou, e você, teu pai tá bem? Eu falei, não, tá tranquilo. Eu tenho uma notícia muito ruim para te dar. Aí eu falei, qual? Ela falou, então, os seus resultados dos exames saíram e você tá com câncer. Mesmo no momento que... Eu tipo assim, eu tava preparando para meio que uma iminente perda do meu pai, uma possibilidade, e logo eu recebo essa pancada. E eu olhei assim, era a impressão que eu tenho, se eu fosse dramatizar para vocês, é como o cara caindo num poço sem fundo e não achar o fundo. O mundo desabou naquela hora, e aí se levanta várias conjecturas. Eu vou te explicar que é onde a gente peca, onde a gente erra diante das eventualidades da vida. E ali desmoronou meu coração, eu falei assim, como assim? Ela falou, aí logo você tenta ressignificar o seu limite. Eu falei, mas tá tranquilo. Ela falou, esse que é o problema. Aparentemente são 4 anos que está dentro de você, entre 4 e 5 anos, e a gente não sabe o nível de comprometimento que você tem. 4 anos já? Era uma perspectiva pelo tamanho do tumor, né? Então, assim, tudo era muita projeção. E você não sentia? Você não tinha sentia nada, sintomas, nada? Onde era o câncer? Era no tumor, era no intestino. Caraca. E não era normal, né? Não é comum, é muito raro na minha faixa etária. Entendeu? Entendi. Era novo. Ela normalmente acomete pessoas de 65 anos. Por isso que eu sou hoje enganjado em campanhas lá na igreja. Primeira quarta-feira já está sendo convidado. Ela que mora em São João de Meriti, adjacências. Primeira quarta-feira de setembro, é o Quarta Amarela. Que é o Setembro Amarelo. Primeira quarta-feira de outubro, Quarta Rosa. Primeira quarta-feira de novembro, Quarta Azul. A gente faz uma campanha ali de preocupação com a saúde, prevenção ao suicídio, isso tudo. Então, a nossa igreja ela é muito enganjada nessas campanhas. E sem perder a liturgia do culto, que é uma preocupação. E, enfim, eu recebi aquela notícia dela, desabou. Respirei fundo. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Minha esposa ficou arrasada. Fui para casa e ela vai para casa. Que a gente vai fazer uma cirurgia e marcar a data da cirurgia. Eu estou tentando fazer recortes, tá? Tá bom. Sim. Marcou a data da cirurgia. Então era possível que abrisse, fechasse. Era possível que abria, tirasse parte do intestino e emendasse. Ou abrisse e botasse a bolsa de colostomia. As possibilidades eram infindáveis. Aí eu falei, tá tranquilo, vamos Tinha quantos anos? Vamos encarar de frente. Ali eu tinha, vou falar de cabeça assim mais ou menos, minha esposa que é boa de memória, eu tinha uns 33 anos, 32. Caramba, e normalmente o câncer de intestino, os exames preventivos, salvo engano, é a partir de 65 anos, se você não tiver histórico familiar. Então, quem tiver histórico familiar e estiver nos assistindo, é importante você fazer os exames. Redobrar a atenção. Enfim, eu fui para casa. E nesse dia toca o meu telefone. Aí um amigo meu me liga
Por isso que quando eu vejo os embates teológicos, questões de doutrinas, eu transito sou pastor batista, Ordem de Pastor Batista Brasileira, OPBB, mas também prego na Convenção Batista Nacional, Assembleia de Deus, Nova Vida. Então, assim, amigos para tudo que é lado. Eu acredito que nos une a Jesus Cristo é muito maior do que as diferenças doutrinárias. Cada um segue o seu caminho dentro das conclusões e concepções que ele tem na questão doutrinária. E liga um amigo meu. Pô, Denilson, eu tenho uma coisa para te falar. Eu falei, sim. Eu queria... Vou pegar até meu celular aqui. Eu queria que você... Eu estava orando por você, eu fui chocado. Todo mundo foi chocado com a notícia, né? Por causa da minha idade, porque também já estava com muita empatia da dor do meu pai. Sim. Né? Aí ele falou assim, o Espírito Santo tocou meu coração e eu queria que você lesse Isaías 43, versículo 2. E ele leu para mim, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o cobrirão. E quando você andar através do fogo, você não se queimará e as chamas não deixarão em brasas. Isso aqui é a NVI. Eu estava lendo outra versão no dia, né? Não te queimarás e tal. Aí eu peguei aquela palavra, mas imagina um cara totalmente consumido pelas notícias ruins. A verdade é que quando a gente é consumido pelas notícias ruins, o nosso olhar ele vai focar no que é pior. Claro. E às vezes a fé ela fica ali empoeirada no canto, mas não significa que ela não exista. Tanto é que Jesus fala, né? Se tiver a fé no tamanho da grão de mostarda, até os montes se moverão. Muitos veem como algo assim, poxa, a minha fé pode mover os montes. Eu já entendo que mesmo dentro da insuficiente capacidade do homem crer diante dos montes que a vida lhe propõe, é possível. Tem possibilidade. Entende? Né? Eu acredito que ele fala mais da insuficiência do homem e da soberania de Deus. Tanto é que eu acho que a gente não precisa hoje de grandes homens de Deus, apesar que temos, óbvio, né? Mas porque eles são grandes? Porque são homens que entenderam que grande é o Senhor e ele não é nada sem ele. Por isso que esses homens, eu posso citar vários nomes aqui que nos influenciam hoje. Homens de Deus, eu sempre cito o Hernando Dias Lopes, é presbiteriano, é um homem de Deus. É o fãzão, meu pai é fãzão dele. Entre outros que eu poderia citar qual que é aqui. o seu maior referência aí? Papai falou Hernando Dias Lopes. Claro que tem alguns pontos de vista dele que são diferenciados do nosso, óbvio, né? Mas assim, eu tô falando frutos. Então, o que aconteceu? Eu recebi aquela notícia. Aí, tu pensa que não. Eu falei, meu Deus, glória a Deus, Senhor, mas eu sou pobre. No fundo. É isso. Aí eu pedi minha médica, só fiz um pedido. Eu tinha que me internar bem cedo, tipo, sair 4 horas da manhã. Eu falei, posso só te pedir um único favor? Diante da gravidade, eu tinha perdido muito sangue, tinha uns detalhes assim, outros pormenores por detrás da minha cirurgia. Ela falou para mim assim, olha... Você já tinha perdido seu pai? Não, meu pai estava no hospital. Estava no hospital. Estava no hospital internado. Só para eu entender. Daqui a pouco ela falou, o que você quer? Eu falei, só quero te pedir uma única coisa. De tudo que eu vou te falar, acho que foi o momento mais... ali, 2, né? Um momento assim, muito marcante na minha vida. Eu posso deixar o meu filho na escola antes de ir para o hospital? Porque eu tinha consciência de que eu podia ficar no mesa cirúrgica, óbvio. Toda cirurgia tem seus riscos. E ela falou, pode. Peguei meu carro. Não. Um pastor amigo meu, pastor Wellington Muniz, grande abraço. Ele é da Convenção Batista Nacional, homem de Deus, e falou assim, eu vou te levar então. Eu falei, tá tranquilo. Botou lá no carro, minha esposa no banco de trás, meu filho no banco de trás, eu na frente com ele. E ouvindo louvor. E a gente foi ouvindo louvor até a porta da escola. Paramos na frente da escola do meu filho, ficou ele no carro, minha esposa no banco de trás e eu peguei meu filho. Dessa vez, eu não estava fugindo de dinossauro, eu não era o Pinguim, ele não era o Batman. Entendeu? A gente não estava fugindo de dinossauro, a gente não estava vivendo as nossas fantasias. Na verdade, um homem consciente, porque eu também sou farmacêutico, então eu tenho uma noção do que estava acontecendo comigo. Dos exames, dos resultados, eu estava lendo. E eu estava me despedindo do meu filho, cara. Entendi, cara. E ele não sabia nada, né? Tinha 5 anos, noção, acho que na idade do teu. Sim, 5 anos, 5 tem noção, né? Peguei ele pela mão, cara. Meu filho foi até a porta da escola. Eu acho que foi o mais curto trajeto, mais longo ao mesmo tempo. Parei ali, me ajoelhei diante dele. E muitos pensam assim, por isso que eu volto novamente ao evangelho. O que eu tenho de melhor a oferecer ao meu filho?
Talvez isso seja o seguro de vida para que ele garanta a faculdade dele, talvez a chave de um apartamento, sei lá, a chave de um carro. Os homens pensam muito nessa segurança do aqui e agora, e eu tinha que oferecer o que eu tinha de melhor para ele. E eu ajoelhei, cara, diante do meu filho e tive que me despedir, e essa é a pior dor para um pai. Eu olhei para ele, olho no olho, e falei assim: Lucas. Aí ele: oi, pai. Só me promete uma coisa: nunca, mas nunca abandone esse Jesus que eu te ensinei a servir, a amar. Cara, foi quando ele virou as costas para mim, foi como se tivesse tomado uma apunhalada no coração, dilacerando todas as minhas estruturas. Aí você vê que você não é nada. Entende? Você não tem controle de nada. Você não tem controle de absolutamente nada. O problema do homem é que ele acha que tem um controle de coisas que não estão nas suas mãos. Até mesmo como pais, a gente acha que tem um controle sobre a vida dos nossos filhos, quando na verdade, nossos filhos, nós somos mordomos do pai e cuidamos do nosso filho para ele. E ele foi, cara, e foi horrível, horrível. Entrei no carro e fui pro hospital. Não preciso nem dizer o peso e a dor, né? Para mim, dar esse testemunho, eu revivo, porque eu sou muito sentimental, então eu revivo todos esses sentimentos. Eu tenho que respirar. Não, precisa de água. Já bebi água e café. Aí eu fui com meu filho, cara. Aí pra escola, e fui pro hospital, aliás. Fui pro hospital. Chegando lá no hospital. Entrei no quarto, todo mundo muito animado para fazer cirurgia. Toco o telefone. Cara, eu tô falando pra você coisa de doido. Vou sair daqui diretamente, acho que vou ser internado. Cara, eu toco meu telefone e no telefone eu não pude atender. Minha esposa atendeu, era uma outra pessoa de uma outra cidade, de um outro grau de parentesco comigo, agora não amigo. Falou: olha, eu tava orando pelo Denilson, caramba, cada coisa horrível que tá acontecendo com ele, mas Deus me deu uma palavra. Aí, dos 66 livros, Deus deu uma palavra para essa pessoa no livro de Isaías. Cerca de pouco mais de 32 mil versículos. Aí foi para Isaías 43, versículo 2. Aí eu li: quando passares pelas águas, eu estarei contigo, quando passar pelos rios, e comecei a chorar com aquilo. Eu falei assim: yes, né? Mas só que ao mesmo tempo você está totalmente consumido pela dor. Talvez você que está assistindo esse podcast, o teu problema não seja o câncer, seja um câncer na alma que você não vai diagnosticar com uma tomografia. Você está perdido dentro de si, querendo procurar saídas. O fato de você não ver saída não significa que elas não existam. Entende? E é exatamente o que aconteceu ali comigo. Não há saídas. Mas o caos que está à sua volta não precisa estar dentro de você. E eu fechei os meus olhos e falei assim: Deus, acho que o Senhor está querendo falar comigo. Porque não tem como ter coincidência. Eu tentei calcular através da minha lógica as possibilidades. Fui para o centro cirúrgico. Fez a cirurgia. Foi uma cirurgia delicada, mas enfim, fazendo novamente o recorte. Fiquei alguns dias no CTI. Quando eu dei a consciência do que estava acontecendo, quando eu tive a consciência, aí veio um capelão orando pelos leitos. 1, 2, 3 leitos. Quando veio se aproximando com o meu, a cirurgia afetou um pouco o diafragma, eu falava baixo. Que importância, né, cara? Do capelão, né? Fiz assim. Inclusive, abrindo parênteses, eu quero dar um abraço aqui pro pastor Paulo Og, onde eu fiz um trabalho de capelania, né, na equipe dele. Ele é o coordenador lá no Hospital da Posse do projeto de capelania. Então, maneiro, até a blusa que eu estou usando é das missões estaduais, né? É uma campanha que a gente teve, agora encerrou. Eu fiz questão de vir com essa blusa, até mesmo em homenagem aos missionários estaduais, mundiais da Igreja Batista e também de outras denominações, que Deus possa usá-los poderosamente onde Ele te colocou. E exatamente foi o que aconteceu comigo. Veio o capelão. Quando ele chegou perto de mim, eu fiz assim para ele, né? Se aproxima. Baixinho, falei assim: sou crente. Aí ele: você é cristão? Eu falei. E ali é o que eu lembro do CTI, tá? Porque eu tinha sido anestesiado, você tem uma dificuldade temporal ali. E ele falou: então eu vou ler a Bíblia para você. Vou ler a Bíblia para você. Ele meteu a mão no bolso. Felipe, Jônica, escuta essa. Começou a desfolhar aquela Bíblia na minha frente. Ele falou: vou ler um versículo para você. Quando você atravessar as águas, eu estarei contigo. Meu amigo, foi como o Espírito Santo me sacudisse daquele leito. Cara, eu tô falando contigo, acorda. Você não é fruto do acaso, você não vive a aleatoriedade da vida. Eu estou no controle de tudo, inclusive da sua vida. O grande problema é quando a gente lê Isaías 43,
a gente não entende que a gente olha e fala assim, ó, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E a gente pensa em atravessar a água, mas esquece quem está conosco. Depois fala, quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Então os olhos vislumbram, não ser encoberto pelo rio. Mas esquece do versículo 2, parte A, porque eu estarei com você. E o fogo não te queimarás, mas ao mesmo tempo, eu estarei com você. E os meus olhos saltaram não para as circunstâncias que eu estava vivendo, mas para quem estava comigo. Maneiro. Tanto é que a grande questão do livro, Nos Trilhos da Fé, eu não sei, você que está nos ouvindo no podcast, as estações que você tem que deixar para trás para viver a sua vida hoje. Não tenho a mínima ideia. As pessoas vivem o passado no presente. E muitas vezes pessoas vivem o futuro um reflexo das frustrações do passado. Não é nada disso. Até bati aqui, me empolguei. Mas, na verdade, existem estações que você precisa deixar para trás para viver a vida hoje. E não importa as estações que você vai encontrar pela frente nessa aventura chamada vida, mas importa quem segue e viaja contigo. E eu sei do que ele é capaz de fazer na sua vida. Aí, novamente, eu repito, você pode estar mergulhado numa depressão, pensando em tirar sua própria vida agora. Mas mesmo que você não encontre uma saída, não significa que ela não exista. Você só não está enxergando. E o livro Trilhos da Fé é isso. Não sei o que deixa para trás, não sei o que eu encontrarei pela frente. Porque uma coisa eu sei, quem segue viaja comigo. E eu sei o que ele é capaz de fazer. E ele não perde o controle da história. Maneiro. Aqui eu vi que nos Trilhos da Fé, ele tem um selo aqui. Ele é como se fosse o quê? Uma comunidade, é um selo. Um selo para dar. Nós criamos um selo, eu e minha esposa, para não somente fazer algumas publicações independentes. Tem Instagram, né? Que eu vi lá. Tem página no Instagram? Tem então? Instagram. Qual que é o Instagram? Nos Trilhos da Fé. Nos Trilhos da Fé, Instagram, Facebook, segue lá, galera. Qual YouTube. E o seu... Você tem o seu pessoal também? Você pode dar o seu pessoal? Tudo tá lá tudo também. Tá no mesmo lugar? Nos Trilhos da Fé tem o então pessoal beleza. E tem o... Pô, também legal. o da nossa página. Eu não tenho o pastor Denilson Lopes, não. Eu só tá. esse. Beleza. Entendi. Ali você vê um pouco do meu ministério, né? O dia a dia, das pregações. Legal. Só que agora, o que aconteceu? A gente está migrando, né? As produções, tá tudo no e-book, né? Mais fácil, mais acessível o e-book. E a gente está tentando produzir agora conteúdos digitais. Até um dos pastores, Davi Freitas, que eu quero deixar um abraço aqui, que tudo assim, na área literária que eu hoje aprendi e faço, devo a ele. É como eu falei lá no início, a capa de Eliseu, né, de Elias, né, na verdade, né? Eliseu segurou a capa de Elias, então é isso. Foi uma pessoa que Deus colocou na minha vida, segurei na capa e tudo que eu aprendi eu devo a esse homem de Deus. Um grande abraço, meu pastor. Referência, né? Ele é referência na área de literatura aí. Aí o que aconteceu foi que a vida começou a me pôr limites ali. Eu fiz a cirurgia, Deus havia me sacudido, mas fui para casa. E, na verdade, existe uma coisa que nas guerras, às vezes não é a intensidade da guerra que te destrói, mas é duração. Entende? A pergunta que eu faço é, Deus mandou Moisés falar até Faraó uma vez, 2 vezes e nada, 3 vezes e nada, 4 vezes e nada. Cara, se eu falei 9 vezes, não vai fazer mais. Vamos viver aqui como escravo. Mas eram 10 vezes. Mergulha 7 vezes lá, uma vez, nada. 2 vezes, nada. Não houve nenhuma melhora no aspecto da minha pele. Então, vou mergulhar só 5, não aconteceu nada, não vai acontecer, mas são 7. Então, na verdade, a gente se rende à duração. Sim. Às vezes, a intensidade. Não saber o fim. Exatamente, foi o que aconteceu comigo. A gente é a geração inconstante, a que menos e a que mais não termina os seus propósitos. Tipo, a galera que hoje, às vezes, tu vai perguntar, pô, tá fazendo faculdade? Tô, mas já viu a história, o cara já fez 2 semestres em uma, 1 semestre em outro, 4 semestres em outro, 3 semestres em um e não termina. Exatamente. São os intermináveis. Não conclui esse processo. Porque a duração é um lugar de incômodo. Eu, Felipe, assim, logo em seguida, depois dessa cirurgia, eu fui para casa, iniciei o meu tratamento de quimioterapia. Foi tudo muito intenso. A quimioterapia, não vou entrar em detalhes, porque também assim existem pacientes que criam um gigante onde não existe. Né? O tratamento de quimioterapia é muito tranquilo. Eu fiz o meu tratamento de quimioterapia, comecei a fazer até que toca o meu telefone e eu recebo a ligação, mais uma vez. Acabei de sair da cirurgia, sobrevivi. Acabei de sair da minha cirurgia, sobrevivi. Logo em seguida, inicio o meu processo de quimioterapia, onde há aquela tensão e medo.
recebo a ligação, meu pai havia falecido no hospital. Aí, novamente, eu me lembrei do cara caindo no poço sem fundo, né? E eu falei para Deus assim, Deus, eu não estou entendendo nada que está acontecendo comigo, mas a grande questão é que eu também não preciso de respostas. Quando você vive uma crise, as pessoas querem descobrir o porquê. Levanta-se várias conjecturas. Deus está usando a dor como um sistema pedagógico para te ensinar, mas na verdade a alegria também pode te ensinar. Eu costumo dizer que no livro de Jó são 42 capítulos. Até o primeiro e segundo capítulo, os amigos de Jó fizeram um silêncio, velaram com ele, estava ali tipo assim, eu não tenho resposta, mas meu ombro está aqui. Depois foram 40 capítulos querendo descobrir as causas do sofrimento humano. E qualquer um que lê vai descobrir onde vai terminar isso, né? Essas conjecturas humanas acabaram de levantar da parte de Deus uma ira sobre os amigos de Jó. Então, acho que ali nos ensina que existem coisas que você não precisa ter resposta, precisa simplesmente viver a vida e ser fiel ao Senhor. Eles procuravam a teologia da causa e efeito, né? Exatamente. E não é isso. Não era isso. Aí o meu pai faleceu, logo em seguida eu fiz a quimioterapia, aí tentando reviver minha rotina. Aí a médica, depois, meu câncer estágio 3, evoluiu logo em seguida para o estágio 4. Ou seja, surgiu uma metástase e eu tive que ser submetido novamente a uma quimioterapia. Caramba. E a mais outra cirurgia. Poxa, você querer reviver uma coisa que você queria deixar tudo de novo, né? Tem coisas que você quer deixar no passado e não viver mais. É verdade, achou que ia ser o fim ali, né? E não foi. Cada um novamente viveu sua história, né? E assim, o meu caso era muito grave. Aí eu falei, vamos fazer cirurgia. Vamos fazer a quimioterapia. Daqui a pouco fiz aqui cirurgia, quimioterapia. Aí veio a terceira notícia, olha, a cirurgia foi legal, a quimioterapia também. Mas só que tô com um problema aí, surgiu tumor em outra região. Aí, pô, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. E agora? Caramba. Cirurgia, cara. mais quimioterapia. E aí minha vida começou a se tornar uma rotina de cirurgias e quimioterapia, onde eu tive que ficar muitas vezes no meu quarto. Eu passava muito mal, né? Já por tratamento. Aqueles que estão me ouvindo não precisa se preocupar, é porque meu tratamento era muito longo já. E eu falei, já que a minha vida impôs limite, mas não vai botar limite na minha fé. E eu comecei a escrever esse livro aqui, Nos Trilhos da Fé. Maneiro. Que ele é justamente um diálogo entre esses desafios que a vida lhe propõe, que você pode viver sim pela fé. Eu costumo dizer que Salmo 91 se 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, na verdade, tu não serás atingido, significa que você pode escrever a sua própria história. Não reproduza nos 1000, nem nos 10.000, a sua história. Reproduza, escreva a sua própria história. E eu decidi, diante das notícias ruins, diante dos agravos, diante das projeções negativas, né? Eu falei, não, vou escrever minha própria história. E fui para a terceira... Você acha determinante para as pessoas terem esse momento de escolha? No caos? No caos. Eu acredito que quando você está vivendo o caos e você não encontra saída, a frase que eu uso para ela como uma lição para mim. O caos que está à sua volta não precisa estar dentro de você. Você só basta fechar os olhos. Um exemplo bíblico é Neemias, diante de uma cidade em cinzas. Muralhas a reconstruir, toda uma infraestrutura de uma cidade, certo? Um corpo militar ali não existia. Então, por onde ele começou? Pelo altar. Entende? Então, o caos... Ele começa pelo altar também, cara. Eu falo algo que... Pô, que maneira que você está falando. Eu falo que a paz que excede todo entendimento é isso. É que ele bloqueia que o caos externo seja uma possibilidade do interno. Tremendo. Essa aí eu vou botar registrado no meu coração. Ó. Vou botar no meu coração essa aqui, eu vou registrar. Tá no livro essa? Tá no livro? Tem alguma partezinha no livro? Próximo. Poxa, depois... posta lá pra gente depois compartilhar, porque esse é o tipo de ensino isso é que... a paz que excede todo entendimento. Ele bloqueia que qualquer causa externo seja instaurado internamente. Dentro de você. Tremendo. Pô, Felipe, obrigado aí pela palavra. Não, você também tá me ajudando a construir um monte de coisa aqui, você nem sabe. Já agradeci mesmo. Tô aprendendo pra caramba. Tô doido pra ler já, cara. Meu amigo, então, assim, a história foi se agravando. Quer que eu continue ela? Claro, meu Deus do céu, pô. Aí eu fui estabelecendo esses limites, aí escrevi o livro Nos Trilhos da Fé. Ele, basicamente, vou só ler um trecho, né? Que tá na página 33. Caos é um limite que impomos a Deus. O caos nunca impôs limites para Jesus, mas para o homem sim, restringindo-lhe
a capacidade de confiar. Aí, interessante que eu dou aqui um exemplo de vários homens que viveram pela fé e o caos bateram à sua porta, e dá uma conclusão. Estes homens vestidos de fé estavam diante das circunstâncias erradas. Pelo contrário, eles não estavam diante das circunstâncias erradas. As adversidades a que foram submetidos que tentaram parar as pessoas erradas. Então você fala, caramba, deu tudo errado na vida de Jó, deu tudo errado na vida de... O gigante apareceu para Davi, apareceu o deserto e um povo de dura servir para Moisés. Não foi as circunstâncias que bateram na porta errada. Pô, tudo aconteceu comigo, sou azarado, não. As circunstâncias é que tentam parar as pessoas erradas, são aqueles que se vestiram de fé. Então, se bateu no teu coração as circunstâncias falando para você desistir dos seus sonhos, dos teus projetos, cara, não desista. Porque elas estão tentando justamente parar o cara errado. É você que ele quer escrever a tua história, não a do outro. Entende? Mas o cara iniciou um projeto e faliu, o outro também. Não, é a sua história. 1000 caíram do lado, 10.000 à tua direita, mas é a sua história. A gente tem essa oportunidade. E eu comecei a escrever esse livro, concluí com o pastor Davi Freitas, né, que fez a revisão, e ali, ao término desse livro, ele conclui dizendo exatamente isso, né? Eu não sei as estações, porque até aqui eu estava na luta com o câncer. Eu não sei as estações que eu tenho pela frente, mas eu sei quem segue viaja comigo. E o livro ele termina, não posso dar spoiler do último capítulo, né? Mas ele é um capítulo que fala muito da nossa resiliência, né? Da nossa resistência, daquele lance de você olhar para a sua própria história e acreditar em você. As pessoas talvez não acreditam, talvez as circunstâncias digam não, mas se você olhar para você acreditando que você é capaz, você pode ir além. Porque existe alguém na arquibancada que está torcendo em seu favor. E esse alguém chama Jesus. É o cara que estendeu as mãos para aquela mulher prostituta, não olhou o histórico dela de fracassos e ofereceu um futuro. É esse Cristo que eu creio, que te estende as mãos todas as manhãs e te oferece um futuro. E foi isso que eu fiz. Comecei a viver um dia de cada vez. Até que um momento, meu amigo, eu lembro que a cirurgia... Aí eu tive a 3ª metástase, tive a 4ª metástase. Aí quando chegou na 5ª, isso é bom registrar que eu estava fazendo uma ultrassonografia, minha esposa do lado. Eu estou fazendo um recorte temporal de cerca de 8 anos, tá? 8 anos. 8 anos brigando com câncer? Foi 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 6 anos, depois 2 anos de... Né, tratamento ali mais... Observação, exames, né? Observação. Aí agora eu estou numa fase de controle. Mas eu vou falar um pouco sobre esse controle, né? E minha esposa sentada do meu lado ali para fazer uma ultrassonografia, e eu lembro que a médica começou a calcular e ela anotava o número de nódulos que ela achou. Eu lembro que ela estava calculando o número de 12 nódulos já no meu abdômen. E a última palavra foi a seguinte, tipo, eu fiz a última cirurgia, era grave. Minha esposa, segundo o relato dela, um dos médicos falou, olha, o tumor do teu marido, além de já ter sido inúmeras metástases, ele não responde mais a quimioterapia, não responde bem a rádio. Assim, é interessante você entender que já está na corrente sanguínea. Tipo assim, não tem muito o que fazer. Mas assim, os médicos, como citei o seu nome... Quantos diagnósticos de não tem possibilidade, de não tem mais vida, você recebeu aí nesse caminho? Até então, todas as orientações, uma está nesse livro aqui, até mesmo quando a gente trabalha muito capelania hospitalar, a gente trabalha muito com a fé e também ao mesmo tempo a ciência, né? Por exemplo, a pessoa quer o milagre, mas o milagre está ali batendo na porta dele com o médico querendo fazer a cirurgia. Entende? Sim. Então você precisa enxergar esses detalhes da vida, o agir de Deus. Então ele é uma provocação a pessoa não fugir do tratamento. É muito comum a pessoa fugir do tratamento psiquiátrico, fugir do tratamento da depressão, fugir do tratamento do próprio câncer. A negação é uma reação comum do homem, né? Você sabe melhor do que eu. Mas ele tenta provocar o indivíduo que o enfrentamento é o melhor caminho para qualquer tipo de enfermidade. Então você tem que confiar no seu médico, na equipe que Deus colocou em suas mãos. Claro que você pode procurar uma segunda opinião, isso não há problema nenhum. Mas é importante que você siga rigorosamente o tratamento, a dieta. Foi o que eu fiz. O que Deus foi colocando no meu caminho, eu fui obedecendo aos médicos e vivendo a minha fé um dia de cada vez. Foi quando, na 5ª cirurgia, foi 1, 2, 3, 4, 5ª cirurgia, 5ª ou 6ª, não, a 6ª foi em 2018. Na 5ª cirurgia,
houve esse agravamento, aí teve outros agravamentos que eu não quero entrar em detalhes, até mesmo para as pessoas, vão fazer cirurgia, vai agravar também. Vai reproduzir na vida dele uma realidade que não vai acontecer, sim. Entende? Não vai acontecer, isso foi o meu caso, minha história, foi as minhas complicações de acordo do meu biotipo. E a médica falou assim, vai lá e vamos... um quadro bem delicado. Beleza, eu passei o Natal 2017 com a minha esposa, né, com um quadro bem delicado, fiz uma cirurgia de raspagem dos tumores, mas consciente que estava na corrente sanguínea, eu tinha outras cirurgias de reparações que eu ia ter que fazer. Só que aconteceu, cara, assim, uma coisa muito louca na minha vida. Isso eu preciso compartilhar aqui no podcast, né? Eu cheguei para um amigo meu, precisava chorar. Não sei vocês, mas eu não gosto de chorar muito na frente da minha esposa diante do drama que eu estava vivendo, que ela já sofria muito. Liguei para um amigo meu, ele está morando até em Petrópolis, Alex. Alex, dá um pulo aqui em casa que eu quero sair. Aí ele parou o carro na porta da minha casa. Entrei no carro, peguei as asas da alva e fui embora. Para onde você vai? Eu falei, não sei, eu quero sair daqui, quero chorar. Pegamos a rodovia Presidente Dutra e fomos em direção a São Paulo. Mas só que em Nova Iguaçu ali, vamos embora, de carro. Falei, vira aqui à esquerda, vira à direita. A gente procurando um lugar tranquilo para orar. Eu queria só orar longe da minha igreja, longe dos meus amigos. Só que ele, infelizmente, foi o único amigo que eu tive que falar, você vai ter que compartilhar essa dor comigo, velho. E ele foi. Quando chegamos naquele lugar para orar, eu falei, vamos orar aqui. Tava tranquilo, eu com barba já, cabelo, touca, 2 casacos frio. Ajoelhei e falei, Deus, eu sei que tá bem complicado, eu vou ter que aprender a conviver, né, com os meus últimos dias aqui. Mas como eu vou falar isso para minha esposa? Como eu vou falar isso para o meu filho? Mas eu comecei a conversar ali com Deus e agradecer, porque a dor que eu vivia naqueles últimos anos não era maior do que o privilégio de ter conhecido Cristo e as experiências que eu tive com Ele, entende? E eu falei assim, Deus, eu te agradeço porque, sei lá, fui tocar guitarra num culto e arrebentou a corda. Obrigado porque eu fui jogar futebol, fiz gol contra. Obrigado porque eu tive a oportunidade de comer a pizza de queijo, catupiry, frango catupiry. E comecei a agradecer do meu filho, que eu brinquei de pinguim e ele era o Batman. E eu comecei a agradecer ali a Deus por tudo que eu havia vivido. Mas eu pedi, enquanto eu tivesse vida, que eu pudesse ainda proclamar o Evangelho. Mas eu precisava de uma única coisa. Que quando fosse meu último suspiro, que ele me avisasse para que eu pudesse fazer minha vida, assinasse o final da minha história com uma declaração de amor. Jesus, esse é o meu último suspiro. Eu te amo. Ponto. Eu precisava assinar a minha história. Para alguns trágicas, para algumas de perda. Pô, mas crer em Jesus Cristo está assim, cada vez pior. Eu vi isso. Né? As conjecturas, possibilidades de pecado. Eu falei, não quero saber de quais são as possibilidades. E você vai levantando conjecturas diante dos dramas. E eu não queria saber, eu queria viver minha história. Mas eu queria assiná-la também. Do homem literalmente imperfeito, miserável pecador que alcançou a graça de Jesus Cristo. Entende? Eu não queria ser melhor do que ninguém. Eu só queria ser um homem melhor a cada dia. Foi quando eu que pedia isso, na hora, meu amigo. Um homem que estava atrás da gente, homem mesmo, né? Carne e osso, falou assim, poxa, Deus mandou vir aqui falar contigo. Aí eu levantei Alex de testemunha, para ver que não estava sonhando. Ele, bom, quando eu estava vindo na tua direção, eu tinha uma rotina de internações. Ele falou, quando eu vim na tua direção, eu perguntei para Deus assim, por que o teu servo sofre tanto? E Deus falava assim ao meu coração, aquele homem, falava assim, olha e vê. E quando eu olhava para você, debaixo dessas roupas, tinham vários tumores. Você sabe disso? Eu falei, sei. Estou contando isso porque foi algo que realmente aconteceu e as consequências, desdobramentos do que Deus fez na minha vida, né? Só me cabe, como é que fala? Reproduzir, falar, né? Não que se a fé vai se construir através dessas experiências. Essa que é a grande questão do livro dos Filhos da Fé. Fortalece, né? Eu acho que são vestígios, né, que Deus vai deixando na trajetória para que você não se perca no caminho. E ele falou assim, e quando eu olhava dos céus, eu via a mão de Deus sobre a sua vida, arrancando esses tumores, e ele falava assim para mim, eu vou curar o meu servo. Glória a Deus, irmão. Cara, meu telefone tocou, Isaías 43, outra pessoa desconecta, 43, o capelão, Isaías 43, experiências, mas ali eu estava num lugar, numa cidade que ninguém me conhecia, num lugar que ninguém me conhecia, uma pessoa que não me conhecia. Eu falei, poxa... E tu foi do nada, né, cara? Do nada. Eu queria só chorar.
não queria só chorar. E eu ali, eu respirei fundo, assim, fiquei sem entender, confesso para você, meu amigo. Eu já vi em alguns projetos missionários que eu participei, que eu ouvi um testemunho de um indígena que Deus falou com ele assim, ó, vai para a estrada. E ele foi para a estrada e um pastor passou no meio do caminho, pegou ele na estrada. Falou assim, Deus falou que para mim vir para essa estrada que eu ia encontrar uma pessoa. E levou ele para um trabalho missionário. Eu já tinha visto essas experiências. Eu já tinha visto no YouTube. Eu já vivi uma experiência de comprar uma quentinha e Deus falou assim, fica lá na esquina que eu vou te falar quem é a pessoa que você vai dar. E aí eu fiquei na esquina parado, aí o cara parou com um caminhão na frente assim, lá em Bom Sucesso isso. E aí o motorista saiu, o rapaz desceu do outro lado, né, o ajudante. E aí o senhor falou pra mim assim, é ele, você vai dar pra ele. Eu falei, pô, o cara tá com a camisa da empresa, pô, vou dar quentinha pro cara que tá com a camisa da empresa, pô, tô esperando um morador de rua aqui, senhor. Aí ele, não, é pra ele. Aí eu meio sem graça, falei, pô, brother, não sei se tu acredita em Deus e tal, mas, mano, Deus mandou te dar isso aqui, cara. Ele, que isso, cara, que é isso? Eu falei, pô, um almoço, mano. Eu acabei de almoçar, pedi uma quentinha lá e Deus botou isso no meu coração. E aí ele falou assim, cara, começou a chorar. Hoje eu não trouxe almoço, mano. Eu não ia almoçar hoje, eu não tinha o que comer, mano. Cara, que isso? Desse jeito, eu falei, brother, então, ele, cara, eu acredito em Jesus, em Deus, obrigado. Aí começamos, abracei ele e tal. Eu falei, mano, é isso aí, cara. Eu acho que a gente tem que estar muito sensível a fazer aquilo que Deus realmente tem. Você estava falando aí, eu estava lembrando de uma frase que eu amo muito, Denilson. A gente precisa de fé para o milagre chegar, mas mais fé quando ele não chegar. Porque milagre nem sempre é aquilo que a gente quer. O milagre não é o extraordinário que a gente quer. O milagre pode ser a impossibilidade dele não chegar. Exatamente. Também é Deus, né? É Davi vendo que Simei está atacando pedra nele, fala, não, deixa o cara, pô. Deixa ele. Quem sabe Deus pode reverter isso. Mas ele acha justo fazer isso e foi Deus que mandou. Deixa ele fazer. É isso. Não tem... Jesus, vou sair daqui desidratado, gente. Aqui segurando para não chorar dele. Meu amigo, eu vou ser muito sincero contigo. Assim, a gente se vislumbra muito, né? Pela nossa. A gente hierarquiza milagre. O câncer, o cara foi curado, que eu ainda nem concluí a história, vou até concluir, mas é o lugar quentinha. Ou às vezes é o teu currículo que foi aprovado. Entende? A gente se vislumbra, mas eu acredito que a grande questão da fé é você ver Deus nas mais simples ações dele na sua vida. O ar que a gente respira aqui é privilégio e a gente, às vezes, torna isso um ruído. O nosso problema é esse, cara. Acho que a gente quer sempre que Jesus acorde para acabar com a tempestade. A gente só não quer aprender a dormir com ele. Meu Deus. A gente sempre quer que Jesus acorde, acalme o mar, a tempestade. Marcos diz uma referência que tem muitos outros barcos seguiam eles também. Nessa tradução diz que não era só o barco de Jesus que estava ali naquela tempestade. Tinha outros barcos que seguiam. Mas que Jesus não estava dentro, mas que seguiam. E quando esse extraordinário acontece para todos, né? O teu milagre, cara, é um milagre para todos. Por isso que você tem que contar mesmo, né? Mas a gente precisa de mais fé para dormir na tempestade. É para isso que a gente precisa da fé. Não é para o caos parar. É para dormir. Para ter paz. Porque a gente falou aqui, né? Para que o externo não invada o nosso interno. Interior. Então, tremendo. É isso, mano. Amém. Cara, obrigado, mano. Eu que agradeço. Tem nem que falar. Vou falar o quê? Eu tenho uma aqui. Posso ler um trecho do livro? Pode, claro. Esse livro aí é a história dessa história que você contou, né? Aqui, esse é o segundo livro, esse né? é o segundo livro. Aqui. Né, o Câncer Nossa Última Vamos Estação. voltar aqui que a gente tá... É importante porque tanto esse livro quanto esse livro, ele tenta o extraordinário de Deus. A pessoa vai descobrir que o extraordinário de Deus na leitura é Jesus. É quem está contigo na estação. E esse aqui conta um pouco mais das minhas experiências, tá? Só que é interessante que eu vou colocar aqui, vou ler para vocês. Deixa eu ver aqui. Tá. A vida, um breve sonho. A vida, um breve sonho. A vida é como um lindo sonho, repleto de amigos incríveis, uma família adorável, uma esposa maravilhosa. Joguei futebol, fiz gols, alguns contra, é claro.
Sempre, né? Misericórdia. Ainda mais, eu nem vou dizer meu time pra vocês. Joguei videogame, soltei pipa, comi pizza de todos os sabores com meu filho. Fui o pinguim, ele o Batman, né? Tinha que ser toda hora o pinguim eu. Fiz esportes, corri, fiz trilha, toquei violão. Alguns momentos da minha vida eram maravilhosos. Talvez você que está ouvindo nesse podcast, outros parecem pesadelos. Eu escrevi por horas aqui os dias bons e ruins, mas quem nunca teve, né, seus dias de luta e seus dias de glória? Agora abre aspas. Mas eu sei que a nossa vida aqui, hoje, só é um lindo sonho. Pois quando nós acordarmos para a nossa verdadeira existência, ela está eternamente ao lado do Pai. As pessoas vivem aqui como se fosse para sempre, esquecendo que isso aqui só é um breve sonho. E a nossa verdadeira existência é como quem abre os olhos e desperta amanhã para uma rotina de trabalho. A gente, ao contrário, é fechar os nossos olhos para que estejamos ao lado do Pai. Tem um exercício que eu ensino aqui nesse livro, Lições da Minha Pasta e Eu. Bom, 2017 eu fiz a cirurgia, teve os comprometimentos, enfim, mas graças a Deus meu organismo foi se restaurando. Meus marcadores tumorais, após o encerramento dos tratamentos, foi diminuindo os marcadores. Eu entendo isso, o agir de Deus. E a partir de 2017, 2018, eu entrei numa linha de controle da doença. Fazia exame, 2017 dentro daquela gravidade toda, 2018 fiz, 2019 fiz, continuei pregando o Evangelho, 2020 fiz, continuei pregando o Evangelho, 2021 fiz, continuei pregando o Evangelho, 2022 chegou e eu estou aqui no podcast podendo compartilhar minha história. Maneiro, porque, na verdade, que privilégio nosso. O câncer não é a última estação. E a lição que eu queria falar, a última fala, exatamente isso. Lições da minha pasta e eu, é que eu coloco dentro do meu escritóriozinho que eu tenho, dentro da minha casa, todos esses exames que eu fiz. Todos. Estão numa pasta abarrotada. Ela destoa dos meus livros, né? Hoje os livros são coloridos e bonitos, ela não, ela destoa. Velha, abarrotada de exames. Mas eu deixo aquela pasta sempre ao alcance do meu olhar, para que eu nunca perca os olhos daquilo que realmente importa na minha vida, para que eu nunca esqueça quem eu sou e da onde Cristo me tirou e quem me mantém vivo todos os dias. Legal, cara. Cara, que privilégio ter você Muito aqui bom. no Pode Eu que Vida, agradeço. mano. Aí, Léo, chega aí, Léo. Chega aí. O Léo trouxe o pastor Denilson. Eu que agradeço, cara. Léo é um Eu tô aqui brother muito nosso emocionado. aqui. Léo fica nos bastidores, mas é um brotherzão. E, cara, obrigado, mano. Obrigado. Acho que muito pertinente te ouvir hoje. A resposta para mim também te ouvir, né? Falo pessoalmente mesmo também, não só como Pode Vida, mas que gostoso, irmão. E saber que você continua no Evangelho bem, Obrigado. pregando, Levando continuando. a mensagem, né, que você passou, testemunha viva de que Deus não perde o controle das coisas, né? A gente acha que a gente tem controle de tudo, mas quando a gente recebe uma notícia dessa, a gente vê que não tem controle de nada. A gente só tem que descansar e saber que Ele está com a gente, né? Passando pelo deserto, passando pelo Isaías 43. Isaías 43. Né? Ele está contigo. É isso aí. Para tudo, né? Para tudo. Para um desemprego, para alguém que está passando dificuldade financeira, né? Para uma saúde, para um problema familiar. E é isso. Quando eu conheci o pastor Denilson, deixa eu ficar aqui. Porque eu tô sempre nos bastidores, né? Então a gente... Mas quando eu conheci o pastor pastor Denilson, eu achei que ele era a cara do Pode Vida. Porque eu acho que a proposta é realmente essa, é gerar vida. Cara, e eu sempre brinco com ele, eu falei assim, cara, ele bateu na porta do céu e voltou com uma missão e uma proposta muito bacana de gerar vidas. E acho que a galera que vai estar assistindo aí esse episódio, cara, acho que a sua vida não vai ser mais a mesma. A minha não foi mais a mesma depois que eu conheci ele, depois que a gente sentou para trocar uma ideia e ele falou da vida dele, da história dele, e eu comecei a entender tudo isso que vocês falaram aqui com relação a essa questão de estar na tempestade, não ter descanso, não ter, né, o controle, saber de quem tem o controle está descansando, então por que não descansar também? Então, eu só quero parabenizar o Pode Vida, vocês, e pelo presente que a gente ganhou aqui, de ter a presença do pastor
Pra mim foi Beleza. Tava tenso. nervoso. Poxa, eu olhei lá. O João Bochá. Daqui a pouco eu olhei, pô, o Leonardo Léo, Salles, obrigado, pastor. Léo, obrigado. Daqui a pouco eu liguei pra ele e falei assim, não vou não. Caraca, Eu falei, isso não aí, vou ó. não. E hoje foi um dia Só bem só atípico no Pode referência Vida, lá. né? Porque algumas pessoas tiveram seus imprevistos, não desmarcaram com a gente Sim, e tal. sim. E hoje foi um dia totalmente pra gente gravar contigo. Foi o dia todo Um dia seu. assim, né? É Eu verdade. falei assim, privilégio. caraca, Deus, Foi. ele faz as coisas assim... Como sempre fez. Perfeito, Obrigado, tá? perfeito demais. Vocês, Nada, a gente Deus agradece. abençoe. Obrigado. E a Use gente vocês vai... como instrumentos. Amém. Vamos sortear? E a gente vai Vamos sortear esse livro? então? Isso, pode ser. Então fala aí, João, como é que a gente vai sortear lá? Vambora. Ó, lá Os dois? no Instagram... Os dois? Pode ser os dois? Então, Pode. beleza. Então, beleza. Lá no Instagram vai ter a fotinho nossa com ele, abraçado. Então, você comenta nessa foto, você marca um amigo, um arroba, e esse arroba, você e esse amigo tem que estar seguindo o Pode Vida e tem que estar seguindo o Trilhos... Como é que é? Nos Trilhos da Fé. Tá bom? Então, segue Pode Vida, segue Nos Trilhos da Fé, arroba Nos Trilhos da Fé. Se você está seguindo essas duas contas, você já está participando. E a gente vai... Essa licença, tá? dedicatória aí Quero você não mandar vai um abraço receber, não. pra Você vai receber outro. Manda, Posso manda. mandar um beijo Claro, pra mande. Milhares. Manda um beijo até pra Xuxa pra mandar. É, não, só pra minha esposa Pra mesmo. Sasha. Pra Ana Paula Guerreira. É, ela que sustentou maneiro, essa história Legal, toda nos legal. bastidores. Que a maneiro, princípio, mano. foi ela que me sustentou em oração, cuidou de mim. E o filhão, como é o nome dele? Lucas. Lucas. Manda um abraço aí, Maneiro, Lucas. Lucão. Um abração, aí. tá? Paizão que tu tem, brother. Batman. Valeu, Batman. É, valeu, Batman. Estamos com o Ele Pinguim. vai ficar revoltado Estamos aqui comigo. com o Pinguim, obrigado. Pinguim Batman. Pastor, obrigado, pastor. Obrigado, eu que agradeço. Nós te agradecemos como Pode Vida, como casa aqui. E maneiro, acho que bom encontro. Amém, obrigado, Deus te obrigado. abençoe. Galera, Valeu, obrigado galera. vocês por terem Tchau, tchau, assistido. abraço. Compartilhe, manda esse vídeo pra muita gente. Você vai abençoar a história de muita família. Valeu. Obrigado. Beleza? Obrigado. E quer orar, Léo? Vem orar aqui, vem orar aqui. Então vem aqui orar. Vem aqui orar. Tu falou, vem orar, Léo. Vem aqui orar no final aqui. Léo vai fazer uma oração hoje pra terminar o Pode Vida. Diferente, a gente nunca terminou o Pode Vida orando aqui. Nunca terminou Pode Vida orando. E o Léo vai Amém. orar. Vamos hoje orar aqui ao Amém. vivo. Ao Tá vivo. registrado. E você que tá ouvindo aí já... Baixa aí pra gente. Amém. Deus, muito obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor separou para nós. Muito obrigado, Muito obrigado, Jesus. pelo Pode Vida que tem gerado vida para mim e para muitos outros que estão assistindo, Senhor. Obrigado pela vida de todos os que vêm aqui e são entrevistados, em especial pelo pastor Denilson, que veio hoje dar uma aula de vida para gente. Amém. Muito obrigado pela vida do Felipe, do Jô. Obrigado, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, por todos aqueles que fazem isso aqui acontecer, Senhor. Deus abençoe a cada um, continue nos dando um dia maravilhoso e que a gente possa aprender que nós precisamos descansar em meio à tempestade. Que o Senhor possa Amém. trazer paz e tranquilidade nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então, eu lembro que um dos tratamentos que eu fui submetido foi radioterapia. Eram 25 dias consecutivos. Então, o primeiro horário era o meu. Tipo, 7 horas da manhã já tinha que estar pronto. Aí, desses 8 anos de tratamento, eu nunca dirigi meu carro. Sempre um amigo na porta, que é um presente de Deus, é um milagre de Deus é ter amigos. Sempre lá. Eu não tenho nada a oferecer, não. Eu só tenho a minha amizade. E olha que eu perco o amigo, mas não perco a piada. Aí... A gente foi, o meu colega lá na porta, eram 2 irmãos, até o Leverson e Levi. Provavelmente eles vão estar nos ouvindo aqui, né? Mas eu nem citei o nome deles, né? Aí, tava lá, todo dia lá na minha casa, falei, vou dar uma moral pro cara. Só que nesses lugares, onde você tem radioterapia por ser cedo, tem o direito a um cappuccino, um cafezinho na máquina e um biscoitinho. Aí, só que a máquina tava piscando e parecia que era pago. Aí eu cheguei para ele, pagar o cappuccino para você, filho. Aí ele, pô, que isso aí? Aí eu, toma aí, pagar cappuccino. Aí o cara todo feliz, né? Do segundo dia. Aí daqui a pouco, o terceiro dia, ele, pô, o cara tá pagando quase 25 dias direto cappuccino pra geral. Ainda quer repetir? Não, pode tomar o meu também, eu compro tu. Não, daqui a pouco, no final que eu demorei, aí ele foi na máquina pra menina, onde é que eu tô tentando botar a moeda? Eu não consigo. Eu não consigo, a moça, é de graça. Quando eu chego, ele tá com o maior carão lá. Eu falei, que isso, cara? Não, tu vai ver, só sorte que é teu último dia. Igual me abraçou, né? Eu falei, o pessoal fica com medo, né? Eu falei, tava bem, tava andando. Ele, não, deixa que eu te levo. Que não sei o que, já me levando quase no colo, né? Até o carro. Aí depois ele me soltou assim, agora tá pra ir? Eu falei, tá, tranquilo, abri a porta,
tá andando direito? Eu falei, tô. Aí tu deixou de carregar? Eu falei, mas tava me carregando, tava tão legal, né? Vai gastar as energias, cara. Vou gastar energia, não. E os caras, cara, 8 anos. Você tem a chave de um carro, você pode ter a chave de uma Ferrari, né? No meu caso não é uma Ferrari, né? Mas não adianta, cara. Quando você tá no CTI, de nada vale na sua vida. E você tá a chave do carro, você não dirige teu carro. E acho que é nesses momentos que se revelam o presente de Deus na sua vida. Não é a chave do carro. Tem pessoas que estão chorando, provavelmente, no podcast, porque não conseguiu trocar de carro ou não foi promovido na empresa. Mas é muito mais do que isso, entende? É o significado da vida que você tem. Seja em momentos bons ou ruins. Mas é muita história. Eu vivi momentos tristes, mas eu vivi muito momentos alegres. Teve uns amigos meus que deixaram dentro do banheiro lá, falaram, você fica aí, se vira, na hora que teve que carregar. Então, assim, amigo é isso, cara. Eu acho que é aquele cara que está nos momentos certos e incertos da tua vida. A grande questão é você se tornar um amigo pro outro. Você ser esse amigo na vida do outro, né? O amigo que você quer, né? É. Você ser o amigo que você quer. Exatamente. Cara, foi muito bom estar aqui com vocês.